quando Francisco Almeida retornou ao Grand Hotel Palace, em Petrópolis, aos 58 anos. Pensou que seria apenas um trabalho melancólico de inventário antes da demolição do hotel, onde havia dedicado 35 anos de sua vida profissional. O hotel, inaugurado em 1908 como o mais luxuoso estabelecimento hoteleiro da região serrana fluminense, havia fechado definitivamente 6 meses antes. Vítima de crises econômicas e mudanças no turismo que tornaram impossível manter sua operação centenária, Dona Conceição, proprietária da família que havia dirigido o hotel por 4 gerações, foi emotiva ao explicar a situação durante o telefonema de convite. Francisco, você conhece cada canto deste hotel melhor que qualquer um. Preciso de alguém de confiança para catalogar os bens, avaliar o que pode ser vendido e me ajudar a encerrar dignamente mais de um século de hospitalidade. Sei que é doloroso, mas você é a única pessoa que entende o que este lugar representou. O Grand Hotel Palace ocupava um edifício de 5 andares em estilo Belle Époque, no centro histórico de Petrópolis, projetado por arquitetos franceses durante o auge da Belle Époque brasileira. O térreo abrigava o saguão principal com pé direito, duplo, salões de recepção, restaurante francês e bar que havia sido frequentado por presidente da República. Os andares superiores continham 96 suítes e quartos luxuosos, incluindo a famosa suíte imperial onde Dom Pedro II havia se hospedado, e a suíte dos escritores que recebera Machado de Assis, Olavo Bilac e outros grandes nomes da literatura brasileira. Francisco chegou ao hotel numa segunda-feira chuvosa, carregando as chaves mestras que havia devolvido 6 meses antes, junto com sua demissão após 3 décadas e meia como gerente geral. Durante todos esses anos, havia presenciado a transformação do Palácio de Grande Hotel Internacional para estabelecimento histórico em declínio, sempre lutando para manter padrões de excelência que haviam definido sua reputação. Durante os primeiros dias, Francisco se concentrou na documentação sistemática dos bens do hotel, trabalhando com a mesma meticulosidade que havia caracterizado sua carreira. Cada peça de mobiliário contava histórias de décadas de hospitalidade refinada. Cada obra de arte nas paredes havia testemunhado conversas de personagens históricas, e cada quarto preservava memórias de hóspedes ilustres que haviam escolhido o palácio para momentos importantes de suas vidas. Trabalho num hotel completamente vazio tinha uma qualidade fantasmagórica que Francisco não havia antecipado. Corredores que por décadas ecoaram com conversas animadas e passos apressados agora estavam silenciosos. Elevadores que transportaram gerações de hóspedes distinguidos permaneciam parados. E salões que haviam hospedado bailes e recepções diplomáticas jaziam vazios sob lençóis protetores. Foi durante a primeira semana que Francisco começou a ouvir sons durante a noite que despertaram memórias profundas de seus anos de trabalho. Elevadores funcionando sozinhos, subindo e descendo entre andares como se transportassem hóspedes invisíveis. Telefones tocando na recepção com o som característico dos aparelhos antigos. E ocasionalmente música suave vinda do salão principal. Como se orquestras fantasma ainda tocassem para audiências espectrais. Inicialmente, Francisco atribuiu os sons a sistemas elétricos antigos, funcionando irregularmente, ou ecos de atividades da vizinhança. Hotéis históricos têm infraestrutura complexa que pode produzir ruídos estranhos, mesmo quando desocupados, especialmente elevadores e sistemas de comunicação que operaram por décadas, conforme as noites passavam. Francisco começou a ouvir sons mais específicos e familiares. Conversas educadas em idiomas diferentes ecoando pelos corredores, como se hóspedes internacionais ainda circulassem pelas instalações. Risos refinados vindos do bar,
sugerindo que clientes distintos ainda se reuniam para coquetéis noturnos. Ocasionalmente, música de piano vinda do restaurante, sempre tocando melodias clássicas que haviam sido populares durante os anos dourados do hotel. Durante a segunda semana, Francisco decidiu investigar sistematicamente os fenômenos durante suas vigílias noturnas. Quando via elevadores funcionando, verificava imediatamente os andares, mas sempre os encontrava vazios e parados. Mais intrigante ainda, às vezes encontrava evidências sutis de atividade, travesseiros ligeiramente amassados em quartos que sabia estar intocados, copos deixados em mesas do bar, como se tivessem sido usados recentemente. Francisco começou a pesquisar sistematicamente os arquivos do hotel para entender melhor a história que estava encerrando. Descobriu registros detalhados de hóspedes ilustres que haviam se hospedado no palácio ao longo de seus anos de operação. Presidentes da República haviam usado o hotel para retiros políticos. Diplomatas internacionais haviam negociado tratados nos salões privados. E artistas famosos haviam escolhido o palácio para lançamentos de livros e celebrações de carreira. Mais tocante ainda, Francisco encontrou registros de que 12 hóspedes notáveis haviam morrido no hotel ao longo dos anos, menos alguns por causas naturais durante estadias prolongadas, outros por problemas de saúde súbitos, e pelo menos 3 por eventos dramáticos que haviam marcado a história do estabelecimento. Todos haviam sido pessoas de prestígio que haviam encontrado no palácio não apenas hospedagem, mas um segundo lar. Após descobrir essas informações históricas, os fenômenos no hotel se intensificaram dramaticamente. Francisco começou a ver figuras durante suas rondas noturnas, pessoas elegantemente vestidas, caminhando pelos corredores, sempre com postura e maneirismos que sugeriam refinamento e educação aristocrática. As aparições usavam roupas de épocas diferentes, refletindo os muitos períodos históricos durante os quais o hotel havia operado. A aparição mais recorrente era de um homem idoso, sempre sentado na poltrona de couro do bar principal, lendo jornais invisíveis, como se acompanhasse eventos políticos. Quando Francisco consultou fotografias históricas do hotel, identificou a figura como sendo provavelmente Dr. Rodrigo Octávio, um diplomata e jurista renomado que havia se hospedado regularmente no palácio durante a década de 1920 e havia morrido de um ataque cardíaco em sua suíte preferida em 1934. Francisco também começou a ver aparições femininas nos salões principais, menos mulheres vestindo trajes elegantes de diferentes épocas, sempre conversando animadamente, como se participassem de recepções sociais eternas. Uma figura particularmente distinta aparecia frequentemente na suíte dos escritores, sempre escrevendo em mesas invisíveis, como se ainda estivesse trabalhando em manuscritos importantes. Francisco percebeu que não estava testemunhando atividade paranormal, perturbadora, mas uma recriação espectral da vida social refinada que havia definido o Grand Hotel Palace por mais de um século. Os hóspedes espectrais não conseguiam aceitar que o hotel havia fechado. Então continuavam suas rotinas sociais e profissionais, como se ainda fossem residentes temporários de um estabelecimento em pleno funcionamento. A descoberta mais fascinante veio quando Francisco encontrou uma sala secreta no 5º andar, acessível apenas através de uma porta disfarçada, atrás de um painel decorativo. Era um arquivo privado, onde gerentes anteriores haviam guardado correspondências, fotografias e memorabilia de hóspedes famosos. A sala continha registros de eventos históricos que haviam acontecido no hotel, incluindo reuniões políticas secretas e encontros diplomáticos não documentados oficialmente. Naquela noite,
Depois de descobrir o arquivo secreto, Francisco presenciou uma recepção fantasmática completa no salão principal. Dezenas de figuras elegantes estavam reunidas, conversando em grupos, como se participassem de evento social de gala. Havia músicos espectrais tocando no palco, garçons fantasma servindo bebidas invisíveis, e uma atmosfera de elegância refinada que capturava perfeitamente o ambiente do Palace durante seus anos dourados. Francisco entendeu que as aparições não eram almas perdidas, mas hóspedes que haviam encontrado no hotel experiências tão significativas que haviam criado vínculos eternos com o estabelecimento. Para muitos, o palácio não havia sido apenas local de hospedagem, mas cenário de momentos definitivos de suas vidas, menos negociações políticas importantes, romances históricos, inspiração artística e conexões sociais que haviam moldado suas carreiras. Os hóspedes espectrais não pareciam perturbados pelo fechamento oficial do hotel. Continuavam suas atividades sociais, mantinham suas rotinas de lazer e preservavam as tradições de hospitalidade refinada, como se nada tivesse mudado. O palácio havia se tornado literalmente um hotel eterno, onde a alta sociedade de diferentes épocas continuava se encontrando. Francisco também percebeu que os hóspedes espectrais estavam protegendo o hotel de alguma forma. Sempre que verificava áreas que poderiam ter sofrido vandalismo ou deterioração, encontrava tudo em condições surpreendentemente boas, como se mãos invisíveis estivessem fazendo manutenção básica e protegendo o patrimônio histórico. A manifestação mais emocionante aconteceu quando Francisco testemunhou uma reunião na suíte imperial. Várias figuras históricas estavam presentes. Ele reconheceu pelo menos 3 presidentes da República que haviam se hospedado no hotel. Além de diplomatas e intelectuais famosos, era como um congresso espiritual onde líderes de diferentes épocas continuavam discutindo o destino do Brasil em um ambiente que consideravam território neutro. Francisco tentou se comunicar com as aparições, especialmente Dr. Rodrigo Octávio, que parecia ser uma figura central entre os hóspedes espectrais. Durante uma aparição no bar, Francisco perguntou respeitosamente se havia algo que os espíritos precisassem. O diplomata fantasma gesticulou em direção aos salões e quartos, claramente indicando que queriam que o hotel continuasse sendo um lugar de hospitalidade refinada. Francisco percebeu que sua missão havia se transformado de inventário para curadoria. Cultural não estava apenas liquidando um hotel falido, mas descobrindo um patrimônio histórico que transcendia considerações comerciais. Os hóspedes espectrais eram guardiões de tradições de hospitalidade e cultura que mereciam preservação. Francisco tentou comunicar suas descobertas para Dona Conceição, de forma que honrasse tanto suas responsabilidades profissionais quanto suas experiências paranormais. Propôs converter o hotel em Museu da Hospitalidade Brasileira, preservando os ambientes históricos e criando um centro cultural que honrasse a memória dos hóspedes ilustres. Dona Conceição inicialmente resistiu à proposta, considerando-a romantismo impraticável diante das realidades financeiras. Mas quando Francisco apresentou pesquisa detalhada sobre o valor histórico do hotel e o potencial para parcerias culturais, a proprietária concordou em explorar alternativas à demolição. Francisco organizou visitas de historiadores, críticos, culturais e descendentes de hóspedes famosos. Muitos relataram experiências similares, sensação de presença refinada, música tocando suavemente e ocasionalmente vozes familiares de personalidades históricas. Foi ficando claro que o palácio mantinha uma vida cultural ativa que transcendia sua operação comercial. Durante uma
dessas visitas, um neto de Olavo Bilac confirmou ter sentido a presença do avô na suíte dos escritores. É a energia dele, mesmo, disse, emocionado. Sempre ouvi histórias de como ele amava se hospedar aqui para escrever. Parece que nunca realmente partiu. Um ano depois de começar o inventário, Francisco conseguiu estabelecer a Fundação Grand Hotel Palace, preservando o edifício como Museu da Hospitalidade e Centro Cultural. Os quartos históricos foram convertidos em exposições temáticas. O restaurante voltou a funcionar para eventos especiais, e os salões passaram a hospedar conferências e apresentações culturais. Durante a cerimônia de reabertura, Francisco viu o Dr. Rodrigo Octávio e dezenas de outros hóspedes espectrais, observando a aprovação das janelas dos quartos superiores. O diplomata fantasma acenou discretamente, como se aprovasse a preservação de seu hotel predileto e a continuidade de sua missão cultural. Francisco permaneceu como diretor cultural do museu, desenvolvendo programas que honravam tanto a história da hospitalidade quanto as personalidades que haviam feito do palácio um centro de cultura refinada. Ocasionalmente, durante eventos especiais, visitantes relatavam experiências memoráveis, menos conversas interessantes, com hóspedes que desapareciam misteriosamente, música tocando nos salões vazios e atmosfera de elegância que parecia emanar das próprias paredes. Hoje, 8 anos depois, o Museu Grand Hotel Palace é reconhecido como importante centro de preservação da memória da hospitalidade brasileira. Francisco continua ouvindo os elevadores funcionando durante a noite e, ocasionalmente, vê figuras elegantes nos corredores, agora compreendendo-as como confitriões eternos que ajudam a manter viva a tradição de refinamento cultural. Francisco aprendeu que algumas experiências de hospitalidade são tão excepcionais que criam vínculos permanentes entre lugares e pessoas. Os hóspedes espectrais do palácio não eram prisioneiros de nostalgia, mas embaixadores culturais que continuavam promovendo valores de elegância, educação e civilidade que haviam definido a alta sociedade brasileira. Nas noites tranquilas, quando Francisco faz suas rondas pelos corredores históricos, ainda houve conversas refinadas nos salões, música suave vinda do restaurante e ocasionalmente risos educados do bar. O Grand Hotel Palace nunca realmente fechou, apenas expandiu sua clientela para incluir dimensões que registro de hóspedes convencionais não consegue documentar. Porque alguns hotéis transcendem função comercial para se tornarem instituições culturais, onde tradições de civilidade e refinamento são preservadas através de gerações. Dr. Rodrigo Octávio e seus companheiros espectrais finalmente encontraram o que sempre procuraram menos: um estabelecimento onde podem manter eternamente os padrões de hospitalidade e cultura que consideravam essenciais para a sociedade civilizada. A verdadeira lição do Grand Hotel Palace não é sobre fantasmas, mas sobre o valor eterno da hospitalidade refinada e a responsabilidade de preservar lugares que representaram o melhor da cultura brasileira. Francisco descobriu que servir à hospitalidade às vezes significa reconhecer que alguns estabelecimentos são importantes demais para morrer. Mesmo quando realidades econômicas sugerem o contrário, o hotel permanece como testemunho de que algumas tradições de hospitalidade nunca são realmente abandonadas. Alguns hóspedes continuam frequentando seus estabelecimentos prediletos através de gerações, e alguns lugares se tornam eternos através da dedicação de pessoas que compreenderam que cultura refinada é patrimônio que transcende lucro. Francisco ainda trabalha na recepção algumas noites e ocasionalmente atende telefones que tocam, sem linha conectada, sempre ouvindo vozes educadas, pedindo reservas em suítes
que oficialmente não existem mais. E ele sempre responde: será um prazer acomodá-los. O Grand Hotel Palace está sempre aberto para hóspedes que apreciam verdadeira hospitalidade. Porque sob Q, em alguma dimensão paralela, o hotel ainda opera com a excelência que o tornou lendário, servindo uma clientela que nunca realmente fez cheque.